Vamos fazer um drop aí e completar essa questão sobre filhos espirituais, porque para encadear mais alguns pontos aí, deixar mais claro alguns pontos que na verdade também já foram ditos. Mas a questão do medo que eu tinha sobre a questão de deixar pessoas presas espiritualmente, de que esse argumento poderia ser, vamos dizer, excessivamente espalhado, no sentido de que eu seria, vamos dizer, perseguido por isso, como sendo falso testemunho, mas em várias localidades, seja internet, seja se eu saísse na rua. Então, esse argumento, de alguma forma, seja na própria igreja, até lá aconteceria. Então, esse argumento seria, de alguma forma, principalmente na igreja, então, seria, de alguma forma, espalhado. Mesmo que algumas pessoas não entendessem, mas esse argumento seria excessivamente utilizado contra mim. Como eu acho, como eu, de certa forma, eu até acho que foi mesmo. Erradamente, não era para ter sido. Mas no sentido de tentar evitar essa questão de que eu seria, vamos dizer, perseguido pela questão de ter deixado pessoas presas. Então, como havia essa possibilidade argumentativa, eu teria que de alguma forma barrar isso. Com um argumento que ele era parcialmente aceito por mim. E que eu deixei justamente, para deixar claro, eu deixei essa questão justamente aberta, porque eu sabia que a Bíblia também dizia o contrário. Não só de que falar dos mandamentos seria algo muito, vamos dizer, pesado para as pessoas que eventualmente ouvissem. Mas mais do que isso, além disso, mas poderia ser que geraria benefícios espirituais às pessoas. Então, tudo isso já era trabalhado antes. Eu já sabia dessa questão. Mas quando eu fui criticado, não poderia ser porque a orientação era diferente. Esse tema teria que ser trabalhado e nunca criticado. E nunca poderia ser perseguido sem mansidão impositivamente por causa disso. Mas é um tema que poderia ser trabalhado e as pessoas poderiam discordar de mim. Porque talvez até eu mesmo discordasse dessa orientação. No sentido que os mandamentos são argumentos pesados. E eu, mais um complemento em relação a isso, é sobre a questão dos filhos espirituais. Porque, nesse caso específico, a questão de deixar pessoas presas não faz diferença ali também ser filho espiritual ou não ser filho espiritual, porque eu teria a oportunidade de falar isso para as pessoas, mesmo que não fossem filhos espirituais, o que também era uma tese totalmente aceitável. Talvez até a própria possibilidade de filhos espirituais ser uma coisa de vinho espiritual. Mas independente, o fato de que eu poderia ter ajudado pessoas, sendo filhas espirituais ou não, e essas pessoas poderiam, de alguma forma, também ter as suas vidas melhoradas. Então, essa questão teria que ser analisada também. Né? E, portanto, o argumento de deixar preso as pessoas, ele também não era totalmente válido por causa disso. Mas, aliás, ele não era totalmente válido, não. Ele não era válido. Né? E havia justamente essa questão também de as pessoas não serem filhos espirituais, mas mesmo não sendo, a responsabilidade continuaria igual. Né? Simplesmente pelo fato de que as pessoas poderiam ser beneficiadas. Inclusive, não é pelo próprio argumento que eles falam de responsabilidade com a igreja, não tem nada a ver, porque tem responsabilidade com as pessoas também. Né? O melhor para as pessoas é isso, sendo filhos espirituais ou não, então não importa. Né? De novo, nem que não existisse esse argumento de, tem de alguma forma fazer o melhor para a igreja, porque houve de alguma forma uma assinatura que eu acho que não valeria mais, na verdade. Porque eu pedi para alteração contratual e não houve liberação para isso. Então, não vale o contrato, né? Já que eu não tenho alternativa, já que eu não tenho possibilidade de mudá-lo, não poderia valer. Mas se essa orientação vale, ela não seria tão importante, porque ainda eu poderia ser criticado espiritualmente por perder a oportunidade de ajudar pessoas que poderiam mudar o seu comportamento. Então, nesse sentido. Mas de qualquer forma, não, porque, de novo, eu estava prevenindo as pessoas de ficarem perplexas numa questão argumentativa que poderia levar muito tempo, então eu consegui fazer isso. Se depois havia o problema dos mandamentos, eu poderia simplesmente retornar depois e resolver essa situação. Então, no primeiro ano não podia, no segundo ano a orientação foi alterada, e aí vocês criticaram tarde demais. Quando vocês criticaram já não era mais verdade, né? Já não era mais a possibilidade, tem que ajudar pessoas, né? Quando foi criticado depois, ali para o final de 2021 e ou começo de 2022, a orientação já havia sido alterada. Então,
por isso aí o erro de vocês. Então apenas esse complemento aí sobre essa questão para amarrar com ainda mais algumas informações a questão de filhos espirituais. Valeu!